Boa tarde, oitavo ano, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muitíssimo bem. Bom, hoje a gente retorna com as nossas aulas com vídeo, certo? A gente vai também retornar às atividades do livro. E para quem não lembra onde a gente parou, a gente acabou parando no nono da página 52, certo? Antes de a gente fazer a provinha e etc. Eu pedi para que vocês passassem, aliás, eu passei uma revisão para vocês não se perderem tanto. Sei como o recesso é, a gente acaba se desconectando, né, dos afazeres da escola e etc. E passei para vocês uma atividadezinha, certo? De gramática, para a gente poder passar mais pela gente poder passar por mais páginas sem fazer uma pausa, né? Que a gente a gente já vai ter trabalhado o assunto, né? Já vai poder trabalhar superficialmente. O livro nunca aborda esses assuntos gramaticais bem a fundo, né? Então eu gosto de trabalhar com vocês antes e a gente só repassa em cima do que o livro transmite, ou quer transmitir nesse caso. Tá certo, pessoal? Bom, dito isso, eu espero vocês na página 52, onde a gente corre para a seção linhagem do texto, certo? A gente vai começar essa linhagem do texto, vai ler um trechinho da reportagem, em seguida a gente vai para a conversa entre textos. Para quem esqueceu, certo? Conversa entre textos é outro nome para intertextualidade, ou seja, conversa entre dois ou mais tipos de textos diferentes, certo? E ver correlações entre eles. Minha ideia é que a gente consiga fazer, certo? Até a página 55 da Trocando Ideias, tá bem, pessoal? E parando aí um pouquinho antes da prática de leitura, tá certo? Então, dito isso, espero vocês na página 52, seção Linguagem do Texto, tá certo, pessoal? Bom, vocês já estão com seus livrinhos abertos aí, certo? Estão vendo eles já aí também na tela. A gente tem ler o texto seguinte, extraído da reportagem. Lembrando que eu não vou ler para a gente não perder tempo, certo? Mas vocês leiam tudo isso da página de vocês para poder responder corretamente as perguntas, certo? A frase que antecede o termo destacado indica uma avaliação que o especialista em terapia cognitiva e comportamento TCC faz na internet, certo? O termo em destaque foi usado para introduzir. E aí, um, dois, três, vocês escolhem o que mais se adequar à resposta, certo? Basicamente, é só para entender realmente isso aqui é a interpretação textual. Um, dois, tá certo? E vocês vão entender como se correlacionam essas palavras. A gente parte diretamente para o conversa entre textos. Tá aí, ó, bronquinha e protestos em família. Para ficar horas pendurados nesse telefone, dar uma chance para os outros. Dá para diminuir o som. Interessante, né? Bem didático esse texto, bem atual, digamos assim, né? Carinha de vocês, talvez muitos se identifiquem, né? Eu não vou ler completamente, pelo motivo da gente não poder gastar, na verdade, ou investir, né? Gastar, investir muito tempo desses vídeos da internet, né, que vão para a internet, para facilitar o acesso de vocês às atividades e ao material didático, tá bem, pessoal? A gente vai ter aí, ó, o que as frases apresentadas revelam sobre os conflitos entre os pais e filhos, né? Vocês vão ver aí, vocês podem responder, por exemplo, a diferença entre os comportamentos, né, entre os adolescentes e os pais. Vocês mesmos podem ter seus conflitos com os pais, os quais você não entende. E às vezes existem conflitos os quais vocês têm razão e seus pais não. Às vezes eles só querem o melhor, mas na maioria das vezes, isso eu garanto a vocês, só querem o melhor para vocês, certo? Cada um com sua visão diferente, obviamente os pais com a visão mais experiente por terem vivido mais, tá bem, pessoal? Então, até o oitavo, certo? Veja, até o oitavo é por interpretação textual, então vou pular para lá e reler o trecho saído da reportagem. Hiperconectividade pode afetar convívio social na adolescência, tá bem? Por que eu pulei para cá? O resto é interpretação textual, certo? Inclusive, o sétimo é reler uma parte do trecho que foi lido anteriormente, né? De Bronquinhas entre Famílias. Bom, já o oitavo, ele tem um toquezinho especial, né? A família sempre é e sempre deve ser o porto seguro para o adolescente. Ao contrário do que se possa pensar, é justamente nessa fase da vida que os pais deveriam prestar mais atenção aos comportamentos dos filhos e impor limites e regras. É daí, desse impor limites e regras, né? E prestar atenção no comportamento dos filhos que aparecem tantas dicotomias, certo? Dicotomias é vieses diferentes, olhares diferentes sobre os mesmos aspectos, tá certo, pessoal?
É aí que aparecem tantas diferenças de opiniões entre os pais e filhos, digamos assim, muitos conflitos, tá certo? Então, letra A, letra B, vocês vão correlacionar, na verdade, esses textinhos, tá certo? Que relação podemos estabelecer entre esse trecho da reportagem e as falas entre pais e filha do texto Bronquinhas e Protestos em Família, tá certo? Vocês vão poder correlacionar, né? O nono, reler os seguintes trechos extraídos de texto deste capítulo, né? Você vai reler aí os trechinhos de texto que já foram lidos neste capítulo e vão poder correlacionar e interpretar corretamente essas perguntinhas, tá certo? Eu acho que não tem nenhuma que vocês tenham que se ter um cuidado maior, né? Realmente só o oitavo ali, parando para pensar. E aí a gente pausa em cima do trocando ideias, tá, pessoal? Basicamente, esse debata com os colegas e o professor as seguintes questões. Bom, se vocês quiserem debater com seus colegas, seria interessante. Se quiserem debater comigo também é interessante. Eu não posso fazer isso em vídeo pelos motivos que vocês já sabem, vai custar muito tempo para a gente, né? A gente não tem tanto tempo na internet mais, a pedido da escola, certo? Só consigo fazer isso em inglês, porque em inglês a gente não tem material didático, mas em português eu não posso fazê-lo, certo? Bom, vocês vão ler trocando ideias, certo? E vão explicar, lembrando que esse trechinho, trocando ideias, geralmente é todo formado por respostas pessoais, mas sejam bem criativos nas suas respostas, tá? Não vão simplesmente respondendo sim, não. Se forem responder sim, não, respondam sim, não e por quê. Tá certo, pessoal? Sejam bem criativos, né? Nessas questões, para assim vocês não terem tanta dificuldade, etc. Poderem aflorar melhor as conexões entre vocês, os textos e o transpassar de ideias que os autores e o livro quer que vocês adquiram, né? Esses conhecimentos e as competências para vocês adquirirem, tá certo? Vocês olharem aí na página 56, a gente vai ter uma prática de leitura, a qual a gente não vai fazer agora, tá certo? Aliás, talvez seja interessante sim. Não, vamos ter que fazer. Vamos sim. A gente vai ter uma prática de leitura, certo? Perfeita, inclusive, o poema Cegueira é inédito em livro, foi escrito por Cora Coralina, inclusive autora incrível, acho que não tenho outra palavra para definir, tá? O quão incrível é essa autora Cora Coralina. Inclusive, eu recomendo que vocês procurem, leiam alguns livros, fiquem atentos a esse nome, vocês vão com certeza ouvir muito mais vezes na vida de vocês, tá? Incrível essa autora. Vocês vão ver aí o texto mascarado, certo? Saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que os outros semearam. Jovem, seja você semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Interessante, né? Interessantíssimo aí. Incrível essa autora. Basicamente, a ideia dela é que sejam publicadas, tá? Publicadas, aliás, sejam impressas nas cabecinhas de vocês, jovens, né? Esses ideais de otimismo, idealismos, para que a gente possa conviver num mundo melhor futuramente, né? E assim, é assim que a gente muda o mundo, né? Eu não sou muito adepto dos idealismos, né, de Paulo Freire, por exemplo, mas tem uma frase dele a qual eu gosto muito, e aí é um pensamento que vocês deveriam adquirir, que é o seguinte: de nunca julgar as pessoas pelas pessoas, e sim pelas suas ideias, tá? Tem fulano de tal, eu não gosto de fulano de tal, mas fulano de tal disse algo que faz sentido. Então eu concordarei com a ideia de fulano de tal, apesar de não gostar de fulano de tal, né? Não sou muito adepto de todas as filosofias e ideologias de Paulo Freire, mas tem uma frase dele que eu gosto muito, que é: a gente não pode mudar o mundo, uma pessoa não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar as pessoas, certo? E educando as pessoas, assim a gente muda o mundo, né? Bom, aliás, é assim, educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. A frase é exatamente assim. Então essa é a ideia, né? Que vocês possam ser semeados com essas ideias de otimismo para assim formarem um mundo futuro melhor, tá bem? E aí vocês vão ter aí um breve, para vocês conhecerem quem é Cora Coralina. Eu aconselho que vocês leiam, né, esse trechinho aí para conhecerem a autora, caso nunca tenham ouvido falar sobre ela, certo? Temos aí o por dentro do texto, nada mais é do que uma de outra interpretação textual, né?
vão ter grandes dificuldades com isso. E no quarto, vocês vão ter, ler as informações a seguir, figuras de linguagem, são recursos estilísticos utilizados na linguagem oral e escrita que aumentam a expressividade da mensagem. Os recursos estilísticos podem ser da ordem sintática, sonora ou de sentido, e o autor as utiliza para se expressar com elegância, arte e estilo. Lembrando que figuras de linguagem são aquelas, metonímia, perífrase, antítese, paradoxo, metonímia eu já disse, ironia, hipérbole, hipérbato, eufemismo, certo? A gente já trabalhou algumas delas, tá? Aí ele vai falar sobre a personificação ou prosopopeia, que é quando você dá característica, a gente já viu isso, tá? A seres, por exemplo, pé de cadeira, você dá características de humanos a seres inanimados, certo? Pé de cadeira, pé de moleque, por exemplo, pé da mesa, asa da xícara, e assim por diante. A literação constitui-se de uma figura de linguagem caracterizada pela repetição de sons de consoantes, tá? Lembrando que a gente também tem uma figura de linguagem para repetição de vogais, que é chamada assonância, tá, pessoal? A literação é de consoantes e a repetição de vogais se chama assonância, tá certo? E aí, dando continuação, tá certo? Mais uma vez, não confundam os dois, tá? A literação é a repetição de consoantes e a assonância é a repetição de vogais, tá certo? Bom, por exemplo, saiu semeadora semear, certo? Eu estou repetindo o som S nas palavras, tá certo? É assim que funciona. A literação, provavelmente, a literação é o uso repetido de vogais, por exemplo, arara, assobiou, não sei o que, repetição de as, por exemplo, certo? E a metáfora, incrível, tá? A metáfora é a comparação, um tipo de comparação que você faz com, certo? Aliás, desculpa, sem conectores, certo? Tem uma figura de linguagem chamada comparação, onde você faz aquela mulher é bela como uma flor. Esse como é um conector, a gente chama de conector, certo? Quando a gente faz comparações do tipo, veja, comparações conectores, certo? Toda vez que a gente for fazer uma comparação, a gente usa conectores. Bela como uma flor, bruto como uma rocha, brilhante como ouro. A gente sempre usa essas como esses conectores para fazer comparações. Já a metáfora, a gente faz um tipo de comparação sem o conector. Ela é uma flor. Estão notando? A gente retira o conector e não diz ela é como uma flor. A gente diz ela é uma flor. Ele é uma rocha, quer dizer, a pessoa não sente sentimentos, etc. Não sente nada. Ela é cintilante. Ele é deixa eu pensar. Ele é polido, por exemplo. Esse tipo de coisa, tá, pessoal? A gente tá falando aí, são tipos de metáforas, quando a gente faz comparações e não utilizamos de conectores, né? No caso, como. Aí vocês vão fazer, certo? Eu já dei aí até a dica, na verdade, desse A, toda vez eu dou alguma resposta para vocês, né? Mas vocês vão responder aí, sem grandes perigos, porque vocês já tiveram essas aulinhas de figuras de linguagem, tá certo? Tudo bem, faz um tempinho, mas vocês têm um material para darem uma olhada e etc. Tá bem? O quinto também é a resposta pessoal e a gente fica por aqui, certo? Na próxima aula a gente retorna para essa reflexão sobre o uso da língua e vocês vão notar que a gente também trabalhou esse assunto. Por isso que vai ficar mais fácil, a gente vai só transpassar por ele, porque já foi trabalhado em uma atividade gramatical com vocês, tá certo? Agora eu faço a transição, deixa eu ver na telinha maior. Pronto. Então ficamos com a atividade, certo? Da página 52, certo? Linguagem do texto, até o finalzinho da página, aliás, até a metade da página 58, parando um pouco antes, parando no quinto, tá? Um pouco antes da reflexão sobre o uso da língua. Tá certo, pessoal? Bom, lembrando a vocês que mais uma vez, a gente está na semana do combate ao feminicídio. Eu vou introduzir a vocês. Feminicídio é o ato
da mulher sofrer, na verdade, a junção feminicídio, tanto é o feminicídio, mas para você realizar o feminicídio antes você passa pela violência contra a mulher, tá certo? A violência doméstica contra a mulher é um exemplo, e etc. Feminicídio é homicídio ou maltrato de mulheres. Na verdade, o feminicídio é o homicídio de mulheres apenas por elas serem mulheres, tá certo? Mas a gente também deve englobar a violência contra a mulher antes de chegar no feminicídio, já que o feminicídio é o último, digamos assim, o pior caso possível. Antes de chegar no pior caso possível, tem outros que você pode combater, né? Que é a violência contra a mulher, só por ela ser mulher, sem nenhum outro motivo, tá? Não é você que está sendo atacado, você não está sendo ameaçado, você está, aliás, a mulher está sofrendo abusos, violências e etc. só por ser do sexo feminino, tá? Isso é um assunto, um tópico muito sério que a gente vai trabalhar com vocês essa semana. Você já deve estar vendo aí os professores postando atividades tipo como diga não à violência contra as mulheres, etc. Denuncie, certo? Eu vou introduzir para vocês na aula de inglês amanhã e na aula da sexta, a gente vai ter uma conversa mais longa sobre o que é o feminicídio, tá bem? Com dados e etc. Tá certo, pessoal? Bom, dito isso, eu me despeço de vocês. Bons estudos. Estou disponível para tirar, sanar as dúvidas, eventuais dúvidas que vocês possam vir a ter. E um beijo bem grande. Até a próxima, tá bem?